em benefício dos alunos mais dignos dessa filosofia. Quem que podem fazer objeção a recorrer a um estímulo mirabolante ou truque de roupas para alcançar o sucesso? Pode ser proveitoso explicar que praticamente todo homem de sucesso neste mundo descobre alguma forma de estímulo que conduz a um esforço maior. Pode ser chocante para membros da Liga Anti-Bar, mas dizem que é verdade que James Whitcomb Riley escreveu seus melhores poemas sob influência do álcool. Seu estímulo era a bebida. O autor deseja deixar perfeitamente claro que não recomenda o uso de estímulo alcoólico e narcótico para qualquer objetivo, pois isso poderá destruir o corpo e a mente de todos os usuários. Sob a influência do álcool, Riley ficava imaginativo, entusiasmado e inteiramente diferente, de acordo com seus amigos. Edwin Barnes incitou-se à ação necessária para produzir resultados incríveis com a ajuda de roupas boas. Alguns homens alcançam conquistas de grande estatura como resultado do amor por uma mulher. Relacione isso à breve sugestão ao assunto feita na lição 1 e você terá condições, se é uma pessoa que conhece os caminhos dos homens, de terminar a discussão desta etapa particular do estímulo do entusiasmo, sem mais comentários do autor, que poderiam ser impróprios para mentes jovens que irão assimilar esta filosofia. Personagens do submundo envolvidos nas atividades perigosas de roubo em rodovias, assalto, etc., geralmente dopam-se para a ocasião das suas operações com cocaína, morfina e outros narcóticos. Mesmo aqui existe uma lição que mostra que praticamente todos os homens necessitam de estímulo temporário ou artificial para levá-los ao esforço maior do que o normalmente empregado nas atividades corriqueiras da vida. Pessoas bem-sucedidas descobriram maneiras de acreditar que acreditam ser as mais adequadas às suas necessidades para produzir o estímulo que as leva a níveis de esforço muito acima do normal. Um dos escritores mais bem-sucedidos do mundo emprega uma orquestra de moças lindamente vestidas que tocam enquanto escreve. Sentado em uma sala artisticamente decorada a seu gosto, sob tênues luzes coloridas, as jovens em lindos vestidos de festa tocam as músicas favoritas do escritor. Nas palavras dele, fico embriagado de entusiasmo sob a influência desse ambiente e me elevo às alturas que jamais experimento ou sinto em outras ocasiões. É assim que faço meu trabalho. Os pensamentos jorram como se ditados por um poder invisível e desconhecido. Esse escritor obtém muito de sua inspiração da música e da arte. Uma vez por semana, passa pelo menos uma hora em um museu observando as obras dos mestres. Novamente, nas palavras dele, em uma hora de visita a um museu de arte, obtenho entusiasmo suficiente para me manter por 2 dias. Dizem que Edgar Allan Poe escreveu O Corvo quando estava mais do que semi-intoxicado. Oscar Wilde escreveu poemas sob a influência de uma forma de estímulos que não podem ser apropriadamente mencionados em um curso desta natureza. Henry Ford, o autor, acredita nisso, mas admite que é somente a sua opinião. Teve seu verdadeiro começo como resultado do amor pela encantadora companheira de vida. Foi ela que o inspirou. Fez ele ter fé em si mesmo e o manteve animado para seguir em frente
diante de adversidades que teriam liquidado uma dúzia de homens comuns. Esses acontecimentos são citados como evidência de que homens de realizações notáveis têm, por acaso ou planejamento, descoberto maneiras de se estimular a um alto grau de entusiasmo. Associe o que foi afirmado aqui com o que foi dito sobre a lei do Mastermind na lição 1 e você terá o conceito inteiramente novo do funcionamento da lei. Você também terá um entendimento um tanto diferente do real objetivo do esforço aliado em um espírito de perfeita harmonia, que constitui o melhor método conhecido de fazer uso do Mastermind. Neste ponto, parece apropriado chamar atenção para a forma como as lições deste curso se misturam. Você vai observar que cada lição sobre o assunto pretendido, e somado a isso, sobrepõe-se e proporciona ao aluno um melhor entendimento de alguma outra lição ou lições. À luz do que foi dito nesta lição, por exemplo, um aluno entenderá melhor o real objetivo do Mastermind, que basicamente é um método prático de estimular a mente de todos que participam do grupo. Inúmeras vezes, o autor foi à conferência com homens cujos rostos mostravam sinais de ansiedade, que tinham a preocupação estampada no semblante. Só para ver esses mesmos homens endireitarem os ombros, inclinarem o queixo em um ângulo mais alto, suavizarem a expressão com um sorriso de confiança e fazerem negócios com aquele tipo de entusiasmo que não conhece derrota. A mudança teve lugar no momento em que a harmonia de objetivo foi estabelecida. Se um homem leva a vida em espírito cotidiano, apático, prosaico, desprovido de entusiasmo, está fadado ao fracasso. Nada pode salvá-lo até que ele mude suas atitudes e aprenda a estimular sua mente e o corpo a alturas incomuns de entusiasmo por vontade própria. O autor está relutante em sair deste assunto, sem ter apresentado o princípio aqui descrito de tantas maneiras diferentes, que seja entendido e também respeitado pelos alunos deste curso. Que todos hão de lembrar, são homens e mulheres de todos os tipos de natureza, experiência e níveis de inteligência. Por esse motivo é essencial muita repetição. Lembrando mais uma vez, sua atividade na vida é alcançar o sucesso. Com o estímulo que você vai experimentar a partir do estudo desta filosofia e com a ajuda das ideias que adquirir, mais a cooperação pessoal do autor, que lhe fornecerá um inventário preciso de suas melhores qualidades, você deve ser capaz de criar um plano definido que o alçará a realizações de alto nível. Entretanto, não existe plano que possa ser produzir tal resultado sem o auxílio de alguma influência que faça com que você estimule seu entusiasmo para exercer um esforço maior que o empregado, habitualmente, nas ocupações cotidianas. Você agora está pronto para a lição sobre autocontrole. Ao ler a próxima lição, você vai observar que tem importância vital nesta aqui. Assim como esta tem ligação direta com as anteriores sobre objetivo principal definido, autoconfiança, iniciativa e liderança, e a imaginação. A próxima lição descreve a lei que atua como influência estabilizadora de toda essa filosofia. Seu empregador não controla o tipo de serviço que você presta. Você controla. E essa é a coisa mais que impulsiona ou acaba com você. Os 7 Cavaleiros Mortais.
Uma visita ao autor depois da lição. Os 7 cavaleiros são rotulados na seguinte ordem: intolerância, ganância, vingança, egotismo, desconfiança, ciúmes. E o pior inimigo de qualquer homem anda em círculos debaixo de seu próprio chapéu. Se você pudesse se ver como os outros lhe veem, os inimigos que abriga em sua personalidade poderiam ser descobertos e despejados. Os 7 inimigos aqui descritos são os mais comuns e levam milhões de homens e mulheres ao fracasso sem serem descobertos. Avalie-se cuidadosamente e descubra quantos dos 7 você está abrigando. Você vê na imagem 7 guerreiros mortais. Do nascimento à morte, todo ser humano deve combater esses inimigos. Seu sucesso será amplamente medido pela força como gerencia suas batalhas contra esses cavaleiros velozes. Enquanto observa a figura, você vai dizer, claro, que é só imaginação. É verdade, a figura é imaginária. Mas os cavaleiros velozes da destruição são reais. Se esses inimigos cavalgassem abertamente em cavalos reais, não seriam perigosos, pois poderiam ser cercados e neutralizados, mas cavalgam invisivelmente na mente dos homens. Trabalham tão silenciosa e sutilmente que muita gente nem reconhece a sua presença. Faça um auto-inventário e descubra quantos desses 7 cavaleiros você abriga. No primeiro plano, você encontrará os mais perigosos. Ou melhor, o mais perigoso e comum dos cavaleiros. Será afortunado se descobrir esse inimigo e se proteger dele. Esse guerreiro cruel. A intolerância. Matou mais gente, destruiu mais amizades, trouxe mais miséria e sofrimento ao mundo e causou mais guerras do que todos os outros 6 cavaleiros que você vê na figura. Enquanto não dominar a intolerância, você nunca se tornará um pensador preciso. Esse inimigo da humanidade fecha a mente e empurra a razão, a lógica e os fatos para o segundo plano. Se você se pegar odiando aqueles que possuem um ponto de vista religioso diferente do seu, pode ter certeza que o mais perigoso dos 7 cavaleiros mortais ainda cavalga em seu cérebro. A seguir, você vai observar a vingança e a ganância. Esses cavaleiros viajam lado a lado. Onde um é encontrado, o outro será sempre por perto. A ganância deforma o cérebro do homem, de tal forma que ele quer construir uma cerca ao redor do terreno e manter todos os outros do lado de fora. Esse inimigo faz homens acumularem milhões e milhões de dólares, porque não precisam e nunca usarão. Esse inimigo faz o homem espremer até a última gota de sangue dos outros homens. E graças à vingança, que cavalga ao lado da ganância, a pessoa desafortunada que dá espaço mental para esses gêmeos cruéis não se contenta apenas em tomar os pertences dos outros, também quer destruir a sua reputação. Vingança é uma espada nua. Não tem punho nem guarda. Manejarias essa espada do Senhor? Tua pegada é firme e forte, mas quanto mais firme agarras a lâmina, mais mortal o golpe que desferes. Faz-se uma ferida profunda em tua mão. É teu sangue que deixa o aço rubro.
E quando tiveres desferido o golpe, quando a lâmina tombar de tua mão, em vez de no coração do inimigo, tu podes encontrá-la embanhada no teu próprio. Se quiser saber o quanto a inveja e a ganância são mortais, estude a história de todo homem que agiu para se tornar líder nesse mundo. Se não deseja realizar um programa de pesquisa tão ambicioso, estude as pessoas ao seu redor, aquelas que tentaram e estão tentando agora construir seu ninho a custo dos outros. Ganância e vingança situam-se nas encruzilhadas da vida, onde desviam pessoas que pegariam a estrada que leva ao sucesso para a via do fracasso e da miséria. É parte de sua tarefa não permitir que elas interfiram quando você se aproxima dessas encruzilhadas. Indivíduos e nações decaem rapidamente, onde a ganância e a inveja permanecem na mente daqueles que dominam. Dê uma olhada no México e na Espanha se deseja saber o que acontece a invejosos e gananciosos. O mais importante de tudo, dê uma olhada em si mesmo e certifique-se de que esses dois inimigos mortais não estão cavalgando em seu cérebro. Preste atenção agora em mais dois gêmeos da destruição: egotismo e desconfiança. Observe que também cavalgam lado a lado. Não existe esperança de sucesso para a pessoa que sofre de amor próprio excessivo ou falta de confiança nos outros. Alguém que gosta de mexer com números calculou que o maior clube do mundo é o clube do não dá para fazer. Dizem que existem aproximadamente 99 milhões de membros desse clube apenas nos Estados Unidos. Se você não tem fé nas outras pessoas, não tem a semente do sucesso em você. Desconfiança é um germe prolífico. Se consegue brotar rapidamente, se multiplica, até não sobrar espaço para a fé. Sem fé, nenhum homem pode desfrutar de sucesso duradouro. Permeando a Bíblia como um cordão de ouro do esclarecimento, está a advertência para se ter fé, antes de a civilização se perder na louca corrida por dinheiro. Os homens entediam o poder da fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O autor dessa passagem da Bíblia entendeu uma grande lei que poucos hoje entendem. Acredite nas pessoas, se quer que acreditem em você. Mate a desconfiança. Se não o fizer, ela matará você. Se quer ter poder, cultive a fé na humanidade. O egotismo prospera onde existe desconfiança. Tenha interesse por outras pessoas e ficará ocupado demais para entregar-se ao narcisismo. Observe aqueles ao seu redor que começam todas as frases com o pronome pessoal, eu, e perceberá que eles desconfiam dos outros. O homem que consegue esquecer de si quando é envolvido em algum serviço útil para os outros nunca é amaldiçoado pela desconfiança. Estude aqueles próximos de você que são desconfiados e egotistas e veja quantos se pode dizer que são bem-sucedidos, seja qual for o trabalho a que se dediquem. Enquanto estuda os outros, estude a si mesmo também. Tenha certeza de que não está preso ao egotismo e à desconfiança. Na retaguarda
do grupo de cavaleiros mortais, você vê dois homens a cavalo. Um é o ciúme, e o outro foi propositalmente omitido. Cada leitor desse texto deve fazer um auto-inventário e dar ao sétimo cavaleiro um nome que se encaixe ao que quer que encontre em sua mente. Alguns chamarão o cavaleiro de desonestidade, outros de procrastinação. Alguns terão a coragem de chamá-lo de desejo sexual e incontrolável. Quanto a você, dê o nome que lhe agrade, mas certifique-se de dar o nome. Talvez sua imaginação forneça um nome apropriado ao companheiro de viagem do ciúme. Você estará mais bem preparado para dar o nome ao cavaleiro se souber que o ciúme é uma forma de insanidade. Às vezes, os fatos são cruéis de encarar. É fato que o ciúme é uma forma de insanidade, conhecida pela comunidade médica como demência precoce. Ó ciúme, tu, o mais feio demônio do inferno, teu veneno mortal, devora minhas entranhas, transforma a tonalidade saudável de meu rosto viçoso em palidez emaciada e consome meu espírito. Você vai notar que o ciúme vem logo atrás da desconfiança. Alguns que lerem isso dirão que ciúme e desconfiança deveriam cavalgar lado a lado, já que um geralmente leva ao outro na mente do homem. Ciúme é a forma mais comum de insanidade. Está na mente de homens e mulheres, às vezes como causa real, mas mais frequentemente sem qualquer causa. Esse cavaleiro mortal é um grande amigo dos advogados de divórcio. Também mantém as agências de detetives ocupadas dia e noite. Ele recebe sua cota regular de assassinato, desmancha lares, deixa mães viúvas e criancinhas inocentes órfãs. Você jamais poderá ter paz e felicidade enquanto esse cavaleiro permanecer à solta em seu cérebro. Homem e mulher podem passar a vida juntos na pobreza e ainda assim serem muito felizes se ambos estiverem livres desse filho da insanidade, conhecido como ciúme. Examine-se cuidadosamente e se encontrar qualquer evidência de ciúme em sua mente, comece a dominá-lo de uma vez. O ciúme cavalga de muitas formas. Quando começa a se esgueirar para o dentro do seu cérebro, ele se manifesta mais ou menos assim: fico pensando onde ela está e o que está fazendo enquanto estou fora. Ou, fico pensando se ele vê outra mulher quando está longe de mim. Quando essas perguntas começarem a surgir em sua mente, não chame um detetive. Em vez disso, vá a um hospital psiquiátrico e faça uma consulta, pois é mais do que provável que esteja sofrendo de uma forma branda de insanidade. Coloque seu pé no pescoço do ciúme, antes que o ciúme coloque as garras dele no seu pescoço. Após você ler este texto, deixe-o de lado e pense a respeito. De início, você pode dizer: isso não se aplica a mim. Não tenho nenhum cavaleiro imaginário no meu cérebro. Pode ficar certo do seguinte: uma em 10 milhões de pessoas poderia dizer isso e estar certa. As outras 9 milhões, 999.999 estariam erradas. Não se engane, você pode estar no grupo maior. O objetivo desse texto é fazer que você se veja como realmente é. Se está sofrendo de fracasso, pobreza e miséria, em qualquer forma, por certo vai descobrir um ou mais desses cavaleiros mortais em seu cérebro. Tenho certeza do seguinte: aqueles que têm tudo o que querem, incluindo felicidade e boa saúde,
e enxotaram os 7 cavaleiros do seu cérebro. Volte a esse texto daqui a um mês, depois de ter tido tempo de se analisar cuidadosamente. Leia de novo e poderá ficar cara a cara com os fatos que irão lhe livrar de uma horda de inimigos cruéis que hoje cavalgam em seu cérebro sem que você saiba.